Ageu, capítulo 1. Quem acha? Quase não. É um livro quase não utilizado. Ageu, capítulo 1, versículo 2 até o 6. Vou ler em outra tradução, mas os irmãos acompanham. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas comem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se de vocês colocassem em bolsos furados. Como se assim? Ele se encerra narrando que quando Israel estava há 70 anos no cativeiro babilônico, Ciro, agora comandado pelo Império Persa, ele toma os poderes da Babilônia. E Ciro, ele domina totalmente o Império Babilônico, e outrora Israel era cativo no Império Babilônico. Agora o Império Babilônico deixa de ficar à frente de Israel, e o Império agora persa, ele se apossa de Israel. Israel agora ele está sob o comando do Império Persa. E no capítulo 1 do livro de Êxodo, nós vemos a promessa, a profecia, na verdade, do profeta Jeremias. No capítulo 29, se eu não me engano, Jeremias profetizou que Israel ficaria 70 anos no cativeiro babilônico, e logo após, Deus daria refúgio para eles voltar à sua terra. Então, no primeiro capítulo de Êxodo, nós vemos Ciro. O texto diz que Ciro, agora rei da Pérsia, é movido pelo coração, porque Deus coloca no coração dele para que Israel lhes voltasse, para retornassem à sua terra. Neemias é aquele que todos nós conhecemos, reconstruiu os muros, cada um com a sua ordem. O primeiro grupo tem a sua ordem para reconstruir a casa de Deus, reconstruir o templo. Nós sabemos que quando Nabucodonosor invadiu Israel, ele destruiu não somente as casas, destruiu o templo, queimou toda a cidade estava destruída. O segundo grupo com Esdras traz a lei estava esquecida pelo povo de Israel, já não se cumpria, já não fazia mais a leitura da lei. E o terceiro grupo com Neemias, ele vai reconstruir, volta para Jerusalém, com suas famílias, para reconstruir tanto a cidade, tanto o templo. Mas a primeira ordem exclusiva de Deus era para reconstruir o templo de Israel. Nós vemos aquele embate de Jesus com a mulher samaritana. Onde devemos adorar? Em Samaria ou em Jerusalém? E há uma grande força dos samaritanos contra a reconstrução do templo. Só que quando Deus está à frente de uma obra, Ele te dá essa liderança, essa obra, você tem que obedecer essa obra. Não importa quem vem. Pode vir samaritano, pode vir quem for. E na obra de Deus nós vamos sempre ver assim. Quando Deus levanta uma pessoa, aparece sempre um samaritano tentando impedir a obra. Ele não sabe falar, ele não sabe pregar, tem pouco estudo, não tem curso teológico. Sempre vai acontecer isso. Sempre vai tentar desmerecer aquela pessoa que Deus chamou. Mas
A gente vai ver nos escritos, está escrito que Zorobabel, ele dá uma resposta a esse samaritano. E eles pararam, eles começaram a priorizar a sua vida particular. Lembra que eu falei que na primeira, a ordem de Deus era para eles reconstruir o templo, não importa o que viesse. Podia vir a afronta de Samaritana, por exemplo, deveria vir qualquer outro, mas eles deveriam seguir em frente com a reconstrução do templo. Que ele vai cair, que ele vai retroceder. O inferno se preparou, ele mudou a estratégia. Não adianta mais que ele usava droga, ele botar um cigarro de maconha, uma cocaína para ele cheirar, fumar, que ele não vai mais retroceder. O inferno mudou a estratégia. Não adianta mais ele nem colocar a mulher de Provérbios 7 na vida desse obreiro, porque ele não vai retroceder.